Dia, clube, segundou, estamos na página 58. Eu vou voltar um pouquinho ali na página 57, tá, gurias? O dependente prefere os alimentos macios, aos alimentos duros. Em geral, também gosta muito de pão, que é um símbolo da terra provedora. Ele mastiga lentamente para fazer durar o prazer e a atenção, em especial quando está na companhia de outras pessoas. Aliás, as pessoas dependentes não gostam de fazer refeições sozinhas, principalmente fora de casa. Além disso, tendo dificuldades com a palavra deixar. Nunca deixam nada no prato. Tudo isso se passa de maneira inconsciente. No tocante às doenças, o dependente, em geral, foi uma criança doente, fraca ou franzina. Eis alguns males que podem se manifestar nas pessoas que sofrem da ferida do abandono. Asma, uma doença em que a expiração torna-se difícil ou penosa. No plano metafísico, essa doença indica que a pessoa recebe mais do que deveria e só dá com grande dificuldade. Bronquite. Quando o dependente sofre de um problema nos brônquios, isso significa que ele tem a impressão de não receber o suficiente da sua família, da qual depende extremamente. Ele tem interesse em acreditar que possui um lugar na família e não precisa se esforçar para conseguir acreditar nisso. Problemas no pâncreas, hipoglicemia e diabetes. Nas glândulas suprarrenais. Por conta de seu lado psíquico exclusivista, o dependente é propenso a ter problemas no pâncreas e nas glândulas suprarrenais. Todo o seu sistema digestivo permanece frágil, porque ele acredita não ter se alimentado adequadamente, mesmo que essa carência não tenha nenhuma relação com o plano físico. Embora a carência se situe no plano afetivo, seu corpo físico, sendo o reflexo do seu psiquismo, recebe a mensagem dessa falta. Miopia. Doença comum nos dependentes, ela representa a dificuldade de enxergar longe, está ligada ao medo do futuro, sobretudo de enfrentá-lo sozinho. Histeria. O dependente que alimenta muito o seu lado vítima pode vir a sofrer desse mal. Em psicologia, dizemos que a pessoa histérica é semelhante à criança que teme ser privada do leite materno e abandonada. É por isso que ela manifesta suas emoções de forma ruidosa. Depressão. Vários dependentes acabam sofrendo de depressão quando sua ferida é muito grave e eles percebem sua incapacidade de se sentir amados, como desejariam. É também uma maneira de obter atenção. Enxaqueca. A pessoa dependente sofre desse mal porque evita ser ela mesma. Ela bloqueia o seu verdadeiro eu. Ela faz malabarismos para ser o que os outros querem que ela seja, ou vive demasiado na sombra das pessoas que a amam. Doenças raras ou doenças ditas incuráveis. Pude observar que o dependente contrai com mais frequência enfermidades graves ou exigem atenção especial. Ressalto que quando a medicina taxa uma doença de incurável, ela nos anuncia uma realidade que a ciência não descobriu ainda uma cura para ela. As doenças em disposições acima mencionadas também podem se manifestar em pessoas com outros tipos de ferida, mas parecem bem mais comuns nas pessoas que sofrem de abandono. Se você se reconhece na ferida do abandono, lembre que essa ferida foi gerada pelo genitor do sexo oposto ao seu e continua a ser ativada por qualquer outra pessoa do sexo oposto. Logo, é completamente normal e humano ter ressentimentos em relação a esse genitor ou a essas pessoas. Enquanto guardamos ressentimentos contra um de nossos pais, mesmo inconscientemente, nossas relações com todas as outras pessoas do mesmo sexo desse genitor são difíceis. Em geral, o responsável pela nossa ferida, pai no caso das mulheres e mãe no caso dos homens, também viveu a mesma ferida no passado, ativada pelo genitor do sexo oposto, que tem o mesmo sexo que você. As mesmas feridas se repetem de geração em geração. Lembre-se de que nossa incapacidade de nos perdoar pelo que fizemos aos outros ou a nós mesmos é a principal causa de uma ferida. É difícil para uma pessoa se perdoar, pois, em geral,
ela nem mesmo percebe que se odeia. Quanto mais profunda é a ferida do abandono, maior o grau de autoabandono ou de abandono a outras pessoas, situações ou projetos. Nós criticamos nos outros tudo que nós mesmos fazemos e não queremos ver. Eis a razão por que atraímos para nosso convívio indivíduos que apontam o que fazemos de errado. Assim como na ferida da rejeição, a vergonha é um sentimento comum. É normal achar vergonhoso ter comportamentos que criticamos nos outros. Logo, é importante e urgente saudar tudo em nosso modo que deixaremos de repetir o mesmo tipo de situação. Pesquisas nas áreas da medicina e da psicologia constataram a perpetuação de geração para geração de doenças ou comportamentos destrutivos. Elas apontam para a existência de famílias de diabéticos, cardíacos, cancerosos, asmáticos, da mesma forma que para famílias de violentos, incestuosos, alcoólatras, etc. Se você reconhece em si próprio as características do dependente, mesmo tendo recebido muita atenção por parte do seu genitor do sexo oposto, eis o que pode ter acontecido. A atenção recebida talvez não tenha correspondido àquela que você desejava, ou talvez você tenha se sentido sufocado por essa atenção. Posso citar como exemplo meu filho mais velho, em que a figura do abandono permanece presente no corpo de adulto. Dos meus 3 filhos, ele foi o que recebeu mais atenção da minha parte. Ainda jovem e sem trabalhar fora, eu ficava em casa com ele. E era muito rígida e severa com situações que, segundo ele, não justificavam tal atitude. Eu não o largava, vigiava tudo o que fazia, porque queria fazer dele um ser humano perfeito, segundo minha noção de perfeição. Hoje compreendo que não era esse tipo de atenção que meu filho desejava. Ele então viveu a ferida do abandono e acho normal que tenha me culpado na juventude. Agora percebo que essa experiência fazia parte do seu plano de vida e que tínhamos de compreender várias coisas juntos. Ele precisava de uma mãe como eu para realizar seu processo de perdão frente ao abandono, e eu precisava de um filho como ele para me ajudar a quitar algumas coisas com meu pai. Falarei mais sobre isso no capítulo sobre a traição. As leis espirituais explicam que enquanto uma pessoa não tiver vivido uma experiência no amor, ela deverá voltar à Terra para viver a mesma experiência. Voltamos com as mesmas almas, mas em papéis diferentes. Tudo isso para termos uma chance de quitar definitivamente o que não saudamos em nossas vidas pregressas. Não se esqueça de que as características e os comportamentos descritos nesse capítulo estão presentes apenas quando uma pessoa vítima de abandono veste sua máscara de dependente, julgando assim evitar o sofrimento. Conforme a gravidade da ferida e a intensidade da dor, essa máscara pode ser usada com maior ou menor frequência. Como acontece na ferida da rejeição e em todas as outras que tratamos aqui em diante, a pessoa sempre usa uma máscara específica por medo de reviver a ferida original. No caso deste capítulo, o indivíduo se esconde atrás da máscara do dependente para fugir do sentimento de abandono. Se você tem a ferida do abandono, provavelmente se reconheceu em alguns dos traços de personalidade que descrevi aqui. Mas reforço que, qualquer que seja a ferida, é quase impossível que alguém se identifique com todas as características referentes a ela. No entanto, quanto mais profunda for sua ferida, mais frequente será o uso da máscara, ou seja, mais características irá apresentar. Agora, as características da ferida do abandono. Despertar da ferida. Entre 1 a 3 anos de idade com o genitor do sexo oposto. Falta de alimento afetivo ou do tipo alimento desejado. Máscara, dependente. Corpo, comprido, magro, sem tonos, pernas fracas, dorso curvado, braços parecendo compridos demais e pendendo ao longo do corpo, partes do corpo caídas ou flácidas. Olhos grandes, tristes, olhar puxado, repuxado. Vocabulário ausente, sozinho, não suporto, estou sendo devorado, não largo do meu pé. Caráter, vítima, exclusivista. Necessidade da presença de atenção, de apoio e principalmente de amparo. Dificuldade de fazer ou decidir alguma coisa sozinho. Pede conselhos, não necessariamente para segui-los. Voz de criança, dificuldade de receber um não, de aceitar uma recusa. Triste, chora com facilidade. Desperta compaixão.
prende-se fisicamente nos outros, racional, busca independência, gosta de sexo, maior medo, solidão. Alimentação, bom apetite, bulimia, gosta de alimentos macios, come lentamente. Doenças possíveis, dor nas costas, asma, bronquite, enxaqueca, hipoglicemia, agorafobia, diabetes, problemas nas glândulas suprarrenais, miopia, histeria, depressão, doenças raras. Obrigada, Liz. Quem quer continuar? Capítulo 4. A humilhação. Examinemos o significado da palavra humilhação. Ação ou efeito de humilhar-se, rebaixamento moral, aviltamento. Alguns de seus sinônimos são vexame, afronta, ultraje. Essa ferida começa a se manifestar ou despertar entre 1 e 3 anos de idade. Uso o verbo despertar para lembrar que a minha teoria se baseia no fato de que antes de nascer já decidimos as feridas a serem curadas, embora não tenhamos mais consciência disso após o nascimento. A alma que vem extinguir essa ferida atrairá para si pais que a humilharão. Uma ferida está ligada principalmente ao mundo físico, do ter e do fazer. Ela desperta no momento do desenvolvimento das funções do corpo físico, período em que a criança aprende a comer sozinha, a ser asseada, a usar o banheiro, a falar, escutar e compreender o que os adultos lhe dizem, etc. O despertar da ferida se produz no momento em que a criança sente que um de seus pais tem vergonha dela, quando ela está suja, faz uma má criação, sobretudo em público ou em família, está mal vestida, etc. Independentemente da circunstância que leva a criança a sentir-se aviltada, degradada, ultrajada ou envergonhada em termos físicos, a ferida é despertada e ganha amplitude. Tomemos o exemplo do bebê que brinca com seu cocô, espalhando-o pelo colchão ou fazendo alguma outra arte nojenta. A ferida desperta quando ele ouve a mãe contar ao pai o que aconteceu, chamando-o de porquinho. Mesmo em idade tenra, o bebê pode perceber o nojo nos pais e sentir humilhado e envergonhado. Lembro-me de um episódio quando eu tinha 6 anos e era interna num colégio de freiras. Dormíamos todas juntas num grande dormitório. E quando uma garotinha fez xixi na cama, a religiosa a obrigou a percorrer as salas de aula no dia seguinte com seu lençol sujo nas costas, humilhando-a e mortificando-a. Daquela maneira, a freira julgava que aquilo não se repetiria mais. Todos sabemos que acontece justamente o contrário. Esse tipo de humilhação agrava a situação. Toda criança que tem uma ferida da humilhação e vive tal experiência verá sua ferida piorar. A sexualidade também contribui com a sua cota de potencial humilhação. Por exemplo, quando a mãe surpreende o filho se masturbando e exclama: "Que vergonha, isso não se faz", o menino se sente mortificado, envergonhado e mais tarde terá problema no campo sexual. Se a criança surpreende o pai ou a mãe sem roupa e percebe que ele ou ela está constrangido, pois fica procurando se esconder, aprende que se deve ter vergonha do próprio corpo. Essa ferida pode então ser vivida em diferentes domínios, dependendo do que aconteceu entre 1 e 3 anos de idade. A criança achando que não tem liberdade para agir ou se movimentar como quer no nível físico, se sente rebaixada e excessivamente controlada pelos pais. Por exemplo, um pai repreende e coloca de castigo o filho que, com a roupa limpa, foi brincar na lama logo antes da chegada dos convidados. Se os pais contam o incidente aos convidados na frente da criança, a humilhação virá ainda mais forte. Esse comportamento pode levar a criança a acreditar que enoja seus pais. Sente-se, então, humilhada e tem vergonha do próprio comportamento. Em contrapartida, é frequente ouvir as pessoas contando todas as coisas erradas que fizeram quando jovens e adolescentes. É como se procurassem situações para reviver a humilhação.
Ao contrário das outras 4 feridas, vividas com um genitor específico ou com a pessoa que desempenhou esse papel, a ferida da humilhação é comumente vivida com a mãe. No entanto, pode ser vivida com o pai quando este exerce o controle e faz o papel de mãe, ensinando a criança a ser asseada, etc. É possível também que a ferida da humilhação esteja ligada à mãe no campo da sexualidade do asseio e ao pai no campo do aprendizado, da audição e da fala. Neste caso, o acerto de contas teria que ser feito com os 2 pais. A criança que vive a humilhação forjará para si a máscara do masoquista. O masoquismo é o comportamento de uma pessoa que encontra satisfação e até prazer em sofrer. Em geral, ela procura a dor e a humilhação de maneira inconsciente. Ela se planeja para se machucar ou castigar antes que o outro o faça. Embora eu tenha dito que a humilhação ou a vergonha que o masoquista vive se situa nos domínios do ter e do fazer, por vezes ele faz de tudo para conseguir ser como os outros gostariam que ele fosse. Mas é o que ele faz ou não faz, ou o que tem ou não tem, que desencadeia sua ferida da humilhação. Também observei que fazer e ter coisas se tornam meios para compensar a ferida. A partir de agora, quando eu utilizar o termo masoquista, lembre-se de que eu estou me referindo à pessoa que sofre de humilhação e que veste uma máscara de masoquista para evitar sofrer e viver a dor associada à humilhação. Repito o que escrevi nos capítulos anteriores. Uma pessoa pode viver uma experiência de vergonha ou de humilhação sem que a ferida da humilhação seja despertada. Por outro lado, uma pessoa masoquista pode viver uma experiência de rejeição e se sentir mais humilhada do que rejeitada. É verdade que os 5 tipos de pessoas mencionados aqui podem ter vergonha. Entretanto, parece que é a pessoa com a ferida da humilhação que a sente com mais regularidade. Devo esclarecer agora a diferença entre vergonha e culpa. Sentimos-nos culpados quando julgamos errado o que fizemos ou deixamos de fazer. Temos vergonha quando nos consideramos incorretos com relação ao que acabamos de fazer. O oposto da vergonha é o orgulho. A partir do momento em que uma pessoa não sente orgulho de si mesma, ela sente vergonha, acusa a si própria e é levada a querer se esconder. Uma pessoa pode se sentir culpada sem ter vergonha, mas não pode ter vergonha sem se sentir culpada. Na descrição física da máscara do masoquista, como este se julga sujo, sem coração, porco ou menor do que os outros, ele desenvolve um corpo grande que lhe dá vergonha. Um corpo grande é diferente de um corpo musculoso. Um indivíduo pode pesar 20 quilos a mais que seu peso normal e não ser gordo. Talvez tenha a aparência de uma pessoa forte. O masoquista, por sua vez, é grande por conta do excesso de gordura. Seu corpo é rechonchudo, parece mais compacto do que largo. Podemos notar isso ao observá-lo de costas. A pessoa forte é mais musculosa, com um corpo mais largo do que o compacto, e vista de costas não dá a impressão de ser gorda. Essa descrição se aplica tanto às mulheres quanto aos homens. Se apenas uma parte do corpo é grande e protuberante, por exemplo, a barriga, as nádegas ou os seios, isso indica uma ferida de humilhação menos intensa. Podemos também associar a máscara de masoquista às seguintes características: estatura baixa, pescoço largo e inchado, tensões no pescoço, na garganta, nos maxilares e na pelvis. Ele costuma ter um rosto redondo e seus olhos são arregalados e inocentes, como os de uma criança. É evidente que uma pessoa com todas as características físicas sofre de uma ferida mais intensa. Trabalhei com centenas de masoquistas, a maioria mulheres, que apresentavam uma ferida da humilhação evidente. Várias delas levaram até 1 ano para admitir que tinham vergonha de si mesmas ou se sentiam humilhadas. Se você reconhece em seu corpo as características físicas do masoquista e tem dificuldade em perceber sua ferida da humilhação,
Não se preocupe e gaste o tempo que for preciso para fazer isso. Aliás, não gostar de apressar as coisas constitui uma das características do masoquista. É difícil para ele, inclusive, acelerar o ritmo quando necessário e sente vergonha por não conseguir chegar tão rápido quanto os outros. Ele precisa aprender a se dar o direito de avançar no próprio ritmo. É difícil reconhecer a máscara do masoquista nas pessoas que conseguem controlar bem o peso. Se você é do tipo que ganha peso com facilidade e fica gordinho quando não controla a alimentação, é possível que tenha essa ferida da humilhação e ela esteja momentaneamente oculta. Essa rigidez que lhe permite controlá-la é explicada no capítulo 6 desse livro. Querendo se mostrar firme e não ser controlado por aqueles que o humilham, o masoquista passa a ser muito dinâmico e sua coluna sofre. Tomemos como exemplo o caso de uma mulher que, querendo agradar o marido, aceita que a sogra venha morar em sua casa. Pouco tempo depois, a sogra fica doente e ela se julga então obrigada a cuidar dela. O masoquista tem o dom de se colocar em situações em que deve cuidar de alguém. Assim, esquece cada vez mais de si mesmo. Quanto mais coisas carrega nas costas, mais peso ele ganha. Toda vez que o masoquista tenta fazer tudo pelos outros, ele deseja, na realidade, criar restrições e obrigações para si próprio. Ele acredita que despender tempo para ajudar os demais é algo que não lhe trará vergonha. No entanto, muitas vezes sente-se humilhado porque os outros se aproveitam dele. Aliás, ele raramente se sente reconhecido pelo que faz. Ouvi várias mulheres masoquistas dizerem que estavam cheias de bancar a empregada. E, embora se queixassem, continuavam a agir assim, pois não percebiam que elas mesmas haviam criado tais obrigações. Também ouvi diversos desabafos, como, por exemplo, após 30 anos de bons serviços, a direção me jogou na rua feito lixo. Esse tipo de pessoa que se considera dedicada não se sente realmente reconhecida. Além disso, é fácil perceber o sentimento de humilhação exposto nessa frase. Uma pessoa não masoquista, ela tenderia a dizer: após 30 anos de serviço, eles me despediram. Sem usar o termo lixo, o masoquista não compreende que, fazendo tudo para os outros, os degrada e humilha, fazendo-os sentir que, sem sua ajuda, não serão bem-sucedidos. É comum, inclusive, o masoquista afirmar perante a família e os amigos que determinada pessoa não faz nada sem ele. E isso, diante da própria pessoa, que se sentirá duplamente humilhado. É importante que ele se dê conta de que não precisa ocupar tanto espaço na vida de seus conhecidos. Mas, em geral, ele não percebe que age dessa forma, pois costuma fazê-lo de maneira sutil. Eis porque o corpo físico ocupa muito espaço. Ele reflete sua crença. Quando o masoquista conseguir se achar especial e importante, não terá mais que provar isso para os outros. Reconhecendo-se, seu corpo não precisará mais ocupar tanto espaço. Ele parece controlar-se, mas esse controle é motivado principalmente pelo medo de ter vergonha dos que lhe são próximos ou de si mesmo. A mãe masoquista, por exemplo, tende a controlar o vestuário, a aparência e o asseio de seus filhos e de seu parceiro. É o tipo de mãe que quer que os filhos cuidem do próprio asseio desde muito pequenos. Se ela não conseguir isso, sentirá vergonha de si mesma como mãe. Como o masoquista, homem ou mulher, é frequentemente apegado à mãe, ele vai fazer de tudo para não lhe causar vergonha. Ela tem bastante influência sobre um masoquista, mas mesmo que isso aconteça de modo inconsciente e involuntário, ele vê a mãe como um grande peso a ser carregado, o que lhe fornece outra boa razão para ser julgar, um apoio bem sólido. Essa influência continua, inclusive, após a morte dela, embora isso provoque um sentimento de vergonha. Em geral, o masoquista se sente consolado ou libertado pela morte da mãe, pois ele costumava permitir que ela sufocasse sua liberdade. Apenas quando a ferida da humilhação está em vias de ser curado, é que essa influência se atenua. Mas há aqueles
que são de tal forma apegados à mãe, que quando esta morre, tem uma forte crise de agorafobia. Infelizmente, esses indivíduos costumam ser medicados como se fossem depressivos, como não são tratados de modo correto pela doença, que de fato levam muito tempo para se recuperar. O masoquista tem dificuldade para exprimir suas reais necessidades e o que sente verdadeiramente. Desse jovem evita falar com medo de se envergonhar ou causar vergonha a alguém, pois os pais de uma criança masoquista lhe dizem frequentemente que o que acontece na família não é da conta de ninguém e que ela não deve falar sobre isso. Deve guardar tudo para si. As situações vexaminosas ou os membros da família dos quais temos vergonha devem ser mantidos em segredo. Não se fala, por exemplo, de um tio na prisão, de um irmão suicida, de um membro da família internado no hospital psiquiátrico, etc. Certa vez, um homem me contou que se envergonhava de ter feito sua mãe sofrer quando ele era jovem ao roubar dinheiro de sua bolsa. Ele considerava inaceitável fazer isso com a mãe, que já se privava de tudo em prol dos filhos. Ele nunca havia contado aquilo a ninguém. Se pensarmos nas centenas de pequenos segredos como esse que ele guarda dentro de si, compreenderemos porque esse homem tinha problemas na garganta e na voz. Algumas pessoas me confidenciaram a vergonha que se sentiam na adolescência quando desejavam coisas caras enquanto sua mãe se privava do essencial. Elas não ousavam falar desses desejos, principalmente com a mãe. Em geral, o masoquista chega ao ponto de perder contato com os próprios desejos para não desagradar a mãe. O masoquista costuma ser hipersensível. Qualquer coisa o afeta. Por isso, faz de tudo para não magoar os outros. Quando alguém, sobretudo seus entes queridos, se sente infeliz, ele se julga culpado. Acha que deveria ou não deveria ter dito ou feito alguma coisa. Não compreende que, ao se manter focado nas necessidades dos outros, não escuta as suas próprias. Dos 5 tipos de personalidade, o masoquista é o que menos ouve suas necessidades, embora quase sempre tenha consciência do que quer. Ele sofre com isso, o que contribui para alimentar sua ferida da humilhação e sua máscara de masoquista. Ele faz de tudo para se mostrar útil. É uma maneira de esconder sua ferida e ter a ilusão de que não sofre de humilhação. O masoquista costuma ter a capacidade de fazer os outros rirem. Ele é muito expressivo e engraçado contando histórias e coloca-se como alvo do riso das pessoas. É uma maneira inconsciente de se humilhar e se rebaixar. Assim, talvez ninguém adivinhe que, sob as palavras que despertam as risadas, se esconde o medo da vergonha. A menor crítica feita a seu respeito faz sentir-se degradado. Além disso, ele é um especialista em menosprezar a si mesmo. Vê-se muito menor e menos importante do que é na realidade. Para ele, é inconcebível que os outros o considerem uma pessoa especial e importante. Observei que o diminutivo está muito presente no seu vocabulário. Ele dirá coisas como: tem um minutinho para mim? Posso dar uma sugestãozinha? Sua letra é miúda, assim como seus passos. Ele gosta de carros pequenos, casas pequenas, objetos pequenos, pouca comida, etc. Se você se reconhece na descrição do masoquista e não tem consciência de falar dessa maneira, sugiro que peça a seus amigos que observem ou escutem. Em geral, somos os últimos a nos conhecer de verdade. Quando o masoquista usa o termo grande, é, na verdade, para se rebaixar e se humilhar. Se ele se sujar comendo, por exemplo, o que é bastante frequente, dirá ou pensará: que grande porco eu sou. Certo dia, numa reunião social, eu estava na companhia de uma senhora do tipo masoquista, que estava muito bem vestida e usava joias deslumbrantes. Elogiei-a e ela me respondeu: pareço uma grande milionária, não acha? Mas só pareço. O indivíduo que sofre de humilhação
é sempre levado a se recriminar por tudo e até mesmo a assumir a culpa pelos outros. É sua maneira de ser uma boa pessoa. Um homem masoquista me contou que quando sua esposa se sente culpada de alguma coisa, ele se deixa facilmente convencer de que a culpa é dele. Por exemplo, ela lhe dá uma lista de compras e se esquece de anotar um item que é comprado regularmente. Ele volta da loja sem aquele item e é repreendido. Por que não se lembrou? Você sabe muito bem que compramos isso toda semana. Ele se sente culpado e se recrimina. Não compreende que ela o acusa porque se sente culpada, mas mesmo que ela tivesse lembrado do próprio esquecimento, ele se odiaria por não ter pensado em comprá-lo e se desculparia. Esse exemplo ilustra fielmente o hábito que o masoquista tem de assumir a culpa e se recriminar por tudo, até mesmo pelo que não é de sua responsabilidade. Assumir a culpa e se desculpar nunca resolvem nada, pois todas as vezes esse tipo de situação se repete e ele se culpa novamente. Então é importante ressaltar que os outros não podem nos fazer sentir culpados, pois a culpa só pode vir de dentro de nós. A pessoa masoquista em geral se sente impotente diante dos amigos mais chegados. Quando é repreendida, reação que ela traz de maneira inconsciente, fica perplexa, não sabendo o que dizer para se defender. Censura-se e sofre pela situação. Em seguida, tentará encontrar justificativas e explicações com a finalidade de fazer as pazes. Julgando-se culpada, acha que não é de seu dever conciliar as coisas. Todos os 5 tipos de caráter se sentem culpados por razões distintas. O masoquista, por sentir-se humilhado com facilidade, é mais suscetível à culpa. A liberdade é muito importante para o masoquista. Ser livre significa não ter que prestar contas, não ser controlado por ninguém e fazer o que quer e quando quer. Em criança, o masoquista sentia-se preso, sobretudo aos pais. Estes o impediam de ter os amigos que ele queria ou de sair à vontade e lhe davam várias tarefas ou responsabilidades em casa, como cuidar de outras crianças. Em geral, o masoquista é induzido a criar obrigações para si mesmo, com mais regularidade do que o normal. Quando sente que não há ninguém para refreá-lo, ele explode, vive a vida a fundo, sem limites, e exagera. Come demais, compra demais, cozinha demais, bebe demais, transa demais, quer ajudar demais, trabalha demais, gasta demais, acha que tem coisas demais, fala demais. Quando adota um desses comportamentos, tem vergonha de si mesmo, sentindo-se mal com os olhares ou os comentários dos outros. Daí, seu tenor de chegar a seu limite, pois está convencido de que fará coisas vexaminosas, tanto no plano sexual quanto no social. Além disso, acha que, se cuidar muito de si, não será útil aos outros. Isso vem despertar a humilhação vivida na juventude, quando ele ousava se recusar a cuidar dos outros. Há muita energia bloqueada no corpo do masoquista. Se ele se permitisse, sem vergonha ou culpa, ser livre como precisa, seu corpo emagreceria, pois ele desbloquearia a energia. O maior medo do masoquista é, portanto, a liberdade. No fundo, ele está convencido de que não saberia administrar o fato de ser livre. Logo, arranja inconscientemente um jeito de não sê-lo. Ele acha que, fazendo as coisas, as próprias escolhas, não será controlado pelos outros, mas suas decisões costumam resultar no oposto, ou seja, em mais coerções e obrigações. Veja alguns exemplos de como isso acontece. O rapaz se sente na prisão dentro de casa por conta de sua esposa controladora. Arranja, então, 2 ou 3 empregos extras à noite para escapar disso. Julga-se livre, mas, na realidade, não tem mais liberdade para divertir-se e curtir o filho. A moça está solteira e, para se sentir livre, compra a própria casa. E não tem mais tempo livre para si, pois ficou sobrecarregada com tantas tarefas que a situação exige.
O que o masoquista faz para se libertar em determinado domínio o aprisiona em outro. Além disso, ele cria diversas situações em seu cotidiano que o obrigam a fazer coisas que não correspondem às suas necessidades. Outra característica é punir-se julgando penalizar o outro. Uma mulher me contou que discutia muito com o marido porque ele costumava sair com os amigos e não ficava com ela. Essas discussões terminavam com ela dizendo para ele: se não está satisfeito, a porta é ali. Ele rapidamente pegava o paletó e saía. E lá estava a mulher sozinha de novo. Julgando-se puni-lo, ela punia a si mesma, permanecendo sozinha na casa enquanto o marido, feliz da vida, ia para a rua. Eis um bom método de alimentar a parte masoquista. O masoquista também tem o dom de se castigar antes que o outro faça. Isso acontece principalmente quando ele tem vergonha de alguma coisa ou tem medo de ter vergonha perante a outra pessoa. Ele tem tanta dificuldade em se proporcionar prazer que, quando se diverte em determinada atividade ou na companhia de alguém, culpa-se por estar feliz demais. O masoquista faz tudo o que pode para que as pessoas não achem que ele desfruta das coisas boas. Quanto mais se acusa por ser assim, mais seu corpo ganha peso. Certo dia, uma jovem mãe me confessou: acho que sempre dou um jeito de não ter tempo de me proporcionar prazer ou de não sentir prazer no que faço. Ela acrescentou que à noite, quando o marido e os filhos veem um programa de TV, ela para um pouco ao lado deles e presta atenção. Quando gosta do programa, fica de pé assistindo. Não se permite nem sentar, pois, segundo ela, ficaria com preguiça, e isso não faria dela uma boa mãe. O senso do dever é muito importante para as pessoas masoquistas. Vamos lá para o nosso tempo de compartilhar.